Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, a nossa quarta aula do módulo 3, curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. E hoje nós estudaremos os temas do curso de Educação Mediúnica do primeiro ano. Os temas estão relacionados à psicografia, à pneumatografia, à pneumatofonia e, na parte B, as comunicações prematuras. Neste momento, eu convido os nossos irmãos a elevarem os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouquinho, para, com esses ensinamentos, com essas informações, possamos internalizá-las e, principalmente, colocá-las em prática. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos, antes de falar desses temas relacionados diretamente a essas práticas mediúnicas, falar sobre os médiuns. E vamos encontrar essa literatura no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, que nos ensina que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade ela é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Somos todos médiuns porque recebemos a influenciação dos nossos irmãos espirituais. Mas, para utilizarmos essa ferramenta de trabalho, temos que ter essa mediunidade de forma bem caracterizada. Ensina-nos Kardec que é de se notar que, além disso, essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que há tantas variedades de manifestações, quanto também são essas espécies de médiuns, isto é, as manifestações estão relacionadas à variedade de médiuns. Temos basicamente dois grupos de mediunidade, as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes. Nesta aula veremos uma manifestação de efeito inteligente, que é a psicografia, e duas de efeitos físicos, que é a pneumatofonia e a pneumotografia. Também vamos encontrar alusão à mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns capítulos. No capítulo 24, no item 12, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica que todos nós temos. Podemos ser dotados como a de ver, de ouvir e de falar. E não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Portanto, ter essa ferramenta em mãos da mediunidade nos coloca na condição de respondermos por ela. Isto é, ela chegou até nós por uma necessidade nossa de a utilizarmos. E isso nós devemos fazer de uma forma correta. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente e religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Meus irmãos, é uma ferramenta. E essa mediunidade, ela está relacionada aos nossos irmãos que necessitam de cuidados.
Portanto, esses médiuns que trabalham com a cura dos nossos irmãos têm esse compromisso de uma forma muito intensa e devem fazê-la de forma muito coerente, muito introjetada e sempre observar a forma como está atuando. Ainda no Evangelho, no outro capítulo, no 28, nós temos o item 9, que nos ensina que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus nos concedeu a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Temos o telescópio, para com ele mergulharmos nas profundezas do espaço, e o microscópio, para que conheçamos os mundos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus nos concedeu a mediunidade. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade, utilizando aí os conhecimentos que Kardec nos passa. Todos os fenômenos espíritas, como Kardec aceitua para nós, ele tem um princípio na existência da alma, na sua sobrevivência após a morte do corpo físico, bem como nas suas manifestações. E isso é uma lei da natureza. Assim, esses fenômenos, eles não têm nada a ver de sobrenatural. E o Espiritismo, ele nos auxilia desmistificando esses acontecimentos e devolvendo-os para que sejam desse domínio dos fenômenos naturais, assim como nós temos a chuva, o trovão e muitos outros. A mediunidade, porquanto, é avançada, considerada um sistema de comunicação entre o plano físico e a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e ela deve ser adequadamente utilizada. Ser médium é possuir essa faculdade, que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a nós, independe das nossas qualidades de crença, das nossas qualidades morais. Ela manifesta-se através dos nossos sonhos, intuições, premonições, pela psicografia, pela psicofonia, entre outros. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, e isso facilita as comunicações com os espíritos. Kardec alerta-nos que esta faculdade, como todas as outras, ela precisa ser educada para que seja direcionada para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. No livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele nos coloca assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Portanto, aliando aí a prática do amor ao próximo e os conhecimentos que adquirimos ao longo dos estudos que realizamos. Os médiuns são agrupados em 2 diferentes grupos, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Os de efeitos físicos têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Os efeitos inteligentes são os que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes, isso é, da espiritualidade, dos nossos irmãos espíritos. Portanto, mediunidade de efeitos físicos caracteriza-se pela produção de fenômenos, ruídos, pancadas, movimentação de objetos, materializações de espíritos, transportes de objetos de um local para o outro, a escrita direta e a voz direta. Esses 2 veremos na aula de hoje. A ocorrência de tais fenômenos, ela está condicionada à presença de um ou mais médiuns de efeitos físicos, que são mais raros. E eles têm essa capacidade de exteriorizar uma substância que nós chamamos de ectoplasma e que é necessária para a produção de tais fenômenos. Os efeitos inteligentes ou intelectuais, eles se exteriorizam por meio do pensamento, da vontade, das ideias. Ocorre, por exemplo, na intuição, na vidência, na psicografia, na psicofonia. Para que haja uma livre manifestação de inteligência, basta um ato que seja caracterizado como livre ou voluntário, exprimindo aí uma intenção ou respondendo a um pensamento. Isso Kardec nos ensina no livro dos médiuns também.
Kardec, no item 66 do Livro dos Médiuns, ele nos coloca um exemplo, que é uma ventoinha, para que a gente possa fazer uma analogia. Quando vemos uma ventoinha agitada pelo vento, nós temos a certeza que ela obedece ao impulso mecânico. Todavia, se nós reconhecermos atos intencionais, se essa ventoinha gira para a direita, depois gira para a esquerda, e se ora ela gira de uma forma lenta ou uma outra hora de uma forma rápida, ela está obedecendo a um comando. E isso força-nos a admitir que a ventoinha ela não é inteligente, porém ela está obedecendo a uma inteligência, isto é, a um espírito. Foi o que aconteceu com as mesas girantes no início dos estudos de Kardec e observações para a doutrina espírita. Os médiuns de efeitos físicos, citamos aqui alguns. Os médiuns, os que são chamados de curadores, os pneumatógrafos, isto é, da escrita direta, os de transporte de objetos, os que trabalham com a materialização de espíritos, hoje em dia não se utiliza, porque já não é mais necessário se fazer isso. A bicorporidade e transfiguração. Dos efeitos inteligentes, nós temos os médiuns audientes, falantes, psicofônicos também conhecidos, videntes, sonambúlicos, inspirados de pressentimentos e os psicográficos, aqueles que são os escreventes. Aqui caracterizado com mais algumas palavras, esses médiuns que nós citamos. Os audientes são aqueles que ouvem, os falantes ou psicofônicos são aqueles que transmitem as mensagens pela voz. Os videntes, que estão em estado de vigília e veem os espíritos. Os sonambúlicos, que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Os inspirados, que recebem ideias ou sugestões relacionadas às ações da vida cotidiana ou aos grandes trabalhos de inteligência. Aqui podemos incluir os nossos cientistas, que são inspirados para o desenvolvimento da ciência em todas as áreas. Os médiuns de pressentimento, que têm a intuição de acontecimentos futuros. Os escreventes ou psicográficos, que são aqueles que escrevem sobre a influência dos espíritos. E esses médiuns, escreventes ou psicográficos são objetos do nosso estudo, são aqueles que nós falaremos um pouquinho nessa aula. A psicografia, portanto, meus irmãos, é uma mediunidade de efeitos inteligentes. Do grego, psique, borboleta, alma e grafia, que significa escrita. No Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec relata para nós essa evolução, como é que aconteceu isso, logo que chegou para nós a doutrina dos Espíritos. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas, que levantavam e batiam com um pé, um número determinado de pancadas e respondendo com um sim ou com um não a uma questão. Depois foram obtidas respostas mais desenvolvidas por meio de letras, o alfabeto, determinado número de pancadas para cada letra, formando as palavras e frases. O ser misterioso, na época, que assim respondia, quando interrogado da sua natureza, ele informou que era um espírito. O seu nome, muitas vezes, e algumas informações a seu respeito eram passadas por ele. Kardec relata que ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra espírito. Comunicar-se pelas mesas era demorado e era incômodo. Um espírito indicou adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto para que fosse mais fácil essa comunicação. Esse cesto era pousado sobre uma folha de papel com os dedos de uma pessoa apoiados. E esse cesto se movimentava pela força oculta que fazia mover as mesas. Foi o objeto que foi adaptado ao lápis. Quanto à natureza e à forma, se era uma prancheta, se era um cesto, não era importante. O objeto ele era posto em movimento pela influência das pessoas dotadas de uma força especial. Eram os médiuns, ou intermediários entre os homens e os espíritos, ao colocarem a sua mão ali em cima da prancheta ou daquela mesinha. Mais tarde, foi reconhecido que o cesto ou a prancheta eram apêndices da mão, e o médium tomou diretamente o lápis em suas mãos e pôs
a essa atividade de escrever por um impulso involuntário. As comunicações elas se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas a partir disto. O capítulo 13º, no item 152, Kardec fala do progresso da ciência espírita. A ciência espírita ela progrediu, como todas as outras ciências, e mais rapidamente que essas outras, porque em apenas alguns anos separaram os meios primitivos, que eles chamavam de mesas falantes, para a comunicação rápida e fácil com os espíritos, como os homens fazem entre si, isto é, pelos mesmos meios, pela escrita e pela palavra. A escrita ela tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar de uma maneira mais material a intervenção dos espíritos podendo ser conservada. Na época de Kardec ainda não existia a tecnologia para se gravar as psicofonias. Hoje nós podemos também ter as psicofonias gravadas em áudio que podem ser conservadas. No capítulo 15, na questão item 178, de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a simples, é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos, como as que mantemos entre nós. E é pela escrita manual que os espíritos revelam a sua forma, a sua natureza, o seu grau de perfeição e a sua interioridade. E pela facilidade como eles se exprimem, eles nos dão a conhecer os seus pensamentos íntimos, e assim nos permitem apreciá-los e a julgá-los em seu devido e justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. A mecânica da psicografia. Observemos essa imagem. Temos aqui a médium e o espírito que irá transmitir a sua mensagem. Observemos esse ponto em que há uma conjunção dos dois perispíritos. Há a formação de uma atmosfera fluídico-perispiritual que é comum aos dois. Nesse momento, se estabelece essa transmissão de uma forma facilitada do que o médium quer passar para a médium. Isto é, a sua vontade pode ser imprimida e a médium irá captar. Nós temos aí 3 mecanismos, então, para que a psicografia seja feita. Intuitivamente, o espírito não atua sobre a mão do médium para escrever, ele atua sobre a alma do médium, intensificando-a com ela, identificando-se com ela e imprimindo-lhe a sua vontade e as suas ideias. O espírito transmite os seus pensamentos. Com a sua bagagem intelectual, o médium vai escrever o que o espírito está ali passando para ele. Na semimecânica, o médium ele sente uma impulsão que é dada em sua mão e ao mesmo tempo tem a consciência dos que ele escreve, porque à medida que ele escreve, essas palavras passam também pelo seu cérebro. Na mecânica, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium. O espírito passa a sua mensagem e o médium escreve, mas nesse momento que ele está escrevendo, o seu cérebro ele não capta essas palavras de uma forma, da forma como ele está passando ali para o papel. Missionários da Luz é um livro do espírito André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar aí com André Luiz uma explicação de como que esse processo da psicografia ocorre no mundo espiritual. Isso é, na reunião espírita que é planejada para que haja a psicografia, como é que esse trabalho ocorre. E temos a participação e informação de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nessa visita que eles fazem à casa espírita. E eles dizem, Alexandre diz, e André Luiz coloca nesse livro, que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. O médium, para ser fiel ao seu mandato superior, ele necessita de clareza, de serenidade, isto é, ser como um espelho cristalino de um lago. Ele indica que o médium, esse irmão, ele não é um simples aparelho, ele precisa renunciar a si mesmo com abnegação, com humildade. Ele necessita calar para que aqueles
irmãos espirituais falem, ele dá de si para que os outros recebam. E que sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender os propósitos edificantes. Naturalmente, o médium ele é responsável pela manutenção dos seus recursos interiores, como tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência, amor cristão. Todavia, Alexandre ele diz que a equipe espiritual precisa cooperar no sentido de manter a este médium os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, se não tem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, como é que eles poderão exigir colaboração nesse trabalho de mediunidade, da psicografia aqui nesse caso? E que as responsabilidades da equipe espiritual, elas estão conjugadas a esses mínimos detalhes de tarefa que eles precisam cumprir. Deslocando a atenção para o cérebro do médium, naquele momento em que ele está ali relatando como ocorre, ele diz o seguinte, que a operação da mensagem não é simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham essa consciência de todo esse mecanismo que está envolvido. Muito antes de se iniciar a reunião, o médium ele já foi objeto da atenção especial da equipe de trabalhadores espirituais, para que os pensamentos grosseiros não lhe passem no campo íntimo. O médium foi convenientemente ambientado a sentar-se, foi assistido por vários operadores do plano espiritual. Antes de tudo, as células nervosas recebem um coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis da tigroide, necessário para que esses processos de inteligência ocorram. O sistema nervoso simpático recebeu auxílio energético e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Ele diz também que o nervo vago é defendido pela influenciação dos espíritos contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais recebem acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina. E eles precisam dessa adrenalina para esse dispêndio eventual das reservas nervosas. Contando isso, depois das observações, André Luiz ele vê que o médium ali parecia mais um desencarnado. As suas expressões grosseiras da carne haviam desaparecido ao seu olhar, tamanha a intensidade de luz que o cercava, oriunda aí dos seus centros perispirituais. Interrompidas as observações, eles começam o trabalho. Portanto, meus irmãos, existe toda uma preparação para que ocorra o trabalho da psicografia nas casas espíritas. André Luiz, no segundo capítulo dessa obra, ele fala da epífase. Não é objeto do estudo da nossa aula, mas que é importante saibamos que existe uma glândula no nosso cérebro que é designada para esse trabalho da espiritualidade. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. O Espiritismo, ele veio até nós no momento certo, programado por Jesus, e foi contado com a psicografia de irmãos com essa missão de auxiliar Kardec, para que viesse até nós. Kardec foi o organizador das mensagens psicografadas que somaram todos os livros que nós temos da codificação espírita. Temos também os exemplos de André Luiz com Chico Xavier, de Chico Xavier com Emmanuel, de Divaldo Franco com Joana de Ângeles e muitos outros irmãos encarnados que vieram com essa missão de trazer a informação do mundo espiritual. Portanto, todos nós somos muito gratos à espiritualidade maior por tanto conhecimento que recebemos no momento planejado. Falemos agora da mediunidade de efeitos físicos, objeto dessa aula, para dois deles, pneumatografia e a pneumatofonia.
São mediunidades de efeitos físicos. A pneumatofonia é a voz direta dos espíritos sem o auxílio da voz do médium. A pneumatofonia, ela ocorre através da mediunidade de efeitos físicos, mas a voz do médium não é utilizada, apenas os seus recursos. Os espíritos, eles podem produzir ruídos, pancadas, podem naturalmente se fazer ouvir por essas espécies de sons vocais que eles imitam a voz humana. E esse é o fenômeno que é denominado por pneumatofonia. E os espíritos nos alertam que nós devemos evitar de tomar vozes ocultas, ou todas as vozes ocultas, como um simples unido de ouvido, dizendo que seria essa mensagem que quer chegar até nós. Esses unidos, eles podem ser puramente de ordem fisiológica e não tem nenhum sentido pensarmos que isso sempre está ocorrendo. Os sons da pneumatofonia, eles exprimem pensamentos e somente por isso podemos reconhecer. E qual é a diferença entre pneumatofonia e psicofonia que nós já conhecemos? A pneumatofonia, ela não utiliza a voz humana do médium. A psicofonia, ela utiliza a voz de um médium falante. Nos ensina Kardec, no capítulo 8º, item 151. A voz direta, ela manifesta-se por duas maneiras bem distintas. Às vezes, uma voz interna, que ressoa em nosso foro íntimo e, embora as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. Outras vezes, as palavras são exteriores e tão distintamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa ao nosso lado. De qualquer maneira, para que se produza o fenômeno da pneumatofonia, é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. A pneumatofonia exterior. Vozes dos espíritos soam no ambiente, independentemente do médium, através de uma garganta ectoplásmica. Essa garganta é construída, vamos ver com detalhes, nesse livro também, Missionário da Luz, no capítulo 10, quando a equipe espiritual em trabalho, e era um trabalho de materialização, que um espírito viria ali trazer a sua mensagem. Os dirigentes espirituais, eles percebem que o ambiente não estava numa sintonia, numa harmonia que era necessária. Então eles chamam André Luiz e dizem que era necessário que aqueles irmãos que estavam ali presentes não mais ficassem em vibrações, isto é, que eles procurassem essa harmonia através da música. E ele pede a Alexandre que passe essa mensagem para aqueles trabalhadores. Vocês agora não irão se concentrar mais, vocês irão utilizar a música como forma de concentração. E foi isso que foi solicitado ao Alexandre, o instrutor de André Luiz. E Alexandre solicita a André Luiz que ele intervenha, que ele o auxilie na construção dessa garganta ectoplásmica. E André Luiz o auxilia na mentalização de minúcias anatômicas desse aparelho vocal. Eles utilizam essa força plástica, ectoplasma da médium, e essa força ela é muito sensível às criações mentais. E Alexandre, ele pega uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, das narinas e dos ouvidos do aparelho mediúnico, e com esse material em mãos, uma quantidade reduzida, uma espécie de gesso fluido, ele começa a manipular, dando a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando exclusivamente naquela criação que ele estava fazendo. Aos poucos se forma um delicado aparelho fonador, e no íntimo desse esqueleto, esculturado com perfeição da matéria ectoplásmica, organizava-se fios bem tênues das cordas vocais, elásticas e completas nessa fenda que era observada. Em seguida, Alexandre ele experimenta emitir alguns sons movimentando essas cartilhagens. Estava formada ali a garganta irrepreensível,
Com assombro, André Luiz ele verificou que através desse pequeno aparelho e com a cooperação das vozes humanas guardadas na sala, a voz de Alexandre pôde ser integralmente percebida por todos os encarnados que estavam ali presentes. E ele então fala com aquela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano e diz: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Com isso ele chama a atenção daquela equipe para que houvesse um ambiente favorável para que o trabalho continuasse. E aí surge Alencar materializado. Fez-se a música no ambiente, em seguida esse irmão que iria proferir a palestra, ele se liga profundamente à médium que estava ali, à sua organização mediúnica, e ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério, esse trabalhador espiritual, ela é assistida também por numerosos trabalhadores. E se faz o trabalho que era necessário fazer. Falemos um pouquinho agora da pneumatografia, do grego pneuma, que é ar, sopro, fluido, e grafia, escrita. Portanto, temos aí a escrita direta, ou pneumatografia, que se traduz espontaneamente sem ajuda nem da mão do médium e nem do lápis. Basta tomar-se uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, a pessoa, estando nas condições adequadas, aí vamos falar de um médium, ao fim de mais ou menos um longo tempo, se encontrarão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, igual a um grafite, outras vezes como um lápis vermelho ou até uma tinta de impressão. E existe diferença de pneumatografia e psicografia? Sim, existe. Na pneumatografia ou escrita direta, não há o auxílio da mão do médium. As letras aparecem, as frases aparecem em um papel que se guarda e se coloca lá com esse objetivo. Na psicografia, sim, o médium vai atuar pela sua mão. Mesmo na forma mecânica, é a sua mão que está trabalhando ali. Na Revista Espírita de 1859, encontramos como isso ocorre, como acontece isto. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Não usa o lápis, não usa a caneta, não usa a nossa tinta. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo, universal e fazendo sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. A escrita direta, ela é obtida como a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento. A prece e a invocação são necessárias. Muitas vezes, ela foi obtida em igrejas, sobre túmulos, junto a estátuas e imagens de personagens evocadas, nos ensina Kardec no item 148 do capítulo 12. Mas é evidente que o local só influi por favorecer o recolhimento e a maior concentração mental, pois está provado que é obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel caseiro, desde que se esteja nas condições morais exigidas e se disponha da necessária faculdade mediúnica. Sabemos então que, apesar de prescindir da mão de um médium, a pneumatografia ocorre como todos os tipos de fenômenos mediúnicos, e ela necessita da presença de um médium. Nesse caso, é um médium de efeitos físicos, aquele que é capaz de doar fluido animalizado ou ectoplasma, para que o espírito seja capaz de realizar sua intervenção na realidade fluídica, na realidade física, nessa realidade que nós estamos e que os espíritos irão se manifestar. Na questão 177 do Livro dos Médiuns, nós vamos aprender que esses médiuns são chamados de pneumatógrafos e eles têm essa aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível com todos os médiuns escreventes. Essa faculdade até agora se mostra muito rara. Ela se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas Kardec diz que a sua utilidade se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel, dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito, durante 10 ou 15 minutos, às vezes mais,
A prece e o recolhimento são condições essenciais para que isso aconteça. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e de benevolência. No livro dos Médiuns, capítulo 16, item 189, Kardec diz assim, ele faz essa nota: os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá com a escrita direta. A ação do médium aqui é toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Aqui nos trazendo também a diferenciação entre os dois tipos, né? A psicografia e a pneumatografia. E reforçando aqui a utilidade dessa escrita direta, considerando-se a escrita direta do ponto de vista das vantagens que ela pode oferecer, diremos que até o presente sua principal utilidade foi a de comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto, que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. E aí a pneumatografia? Como é que ela se originou, ou melhor, quando é que ela começou? Meus irmãos, desde os tempos de Moisés. A história registra para nós que o Decálogo, os 10 mandamentos, conforme descrito nas escrituras bíblicas, foi inscrito em 2 tábuas de pedras e entregues a Moisés. A Bíblia, no capítulo 5 do livro de Daniel, também narra outro episódio fantástico, que os dedos de uma mão de um homem materializaram-se diante de Baltazar, o rei dos caldeus, e também dos seus súditos. E eles estavam ali numa festa, e esses dedos aparecem, deixam uma mensagem em uma das paredes do palácio. E essa mensagem apenas o profeta Daniel pôde decifrar. Kardec cita a pneumatografia com o barão de Guldenstub, e isso ele o faz na revista Espírita, de outubro de 1859. E ele diz: todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida nesses últimos anos em Paris foi o barão Guldenstub, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com um grande número de facsímiles das escritas que ele obteve. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. Aqui uma imagem dele, do barão de Guldenstub, nascido em 1820, desencarnou em 1863. Ele publicou o livro A Realidade dos Espíritos e as suas Manifestações em 1857. Kardec, na Revista Espírita, ele diz que a posição social do Sr. Guldenstub, a sua independência e a consideração que ele gozava das mais elevadas rodas, incontestavelmente afastavam toda suspeita de fraude intencional, porquanto não havia nenhum motivo de interesse a que ele tivesse que obedecer. Aqui alguns exemplos das escritas diretas que ele obteve: desenhos, traços, mensagens. Ele colocava a folhinha de papel e ali os espíritos depositavam a sua mensagem, indicando aí também a capacidade mediúnica do barão, que era um médium de efeitos físicos. Dessa Revista Espírita de 1859, Kardec também cita o caso do Sr. Didier, que é honrado membro da Sociedade Espírita de Paris naquela época. E ele obteve um resultado com a escrita direta e Kardec pôde constatar. O Sr. Didier, ele foi à igreja Nossa Senhora das Vitórias com uma senhora chamada Rouet, que já tinha obtido sucesso em experiências desse gênero. Ele tomou uma folha de papel, de carta, com o timbre da sua casa comercial, e ele dobrou em 4 e colocou sobre os degraus de um altar, desse altar da igreja, rogando que Deus, em nome de Deus, um espírito bom, se dignasse a escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou no interior de uma das partes dobradas da folha a palavra fé e no outro a palavra Deus. A seguir, ele pediu para o espírito que dissesse quem havia escrito aquilo.
Ele recolocou o papel no mesmo lugar e após 10 minutos encontrou as palavras por Fenelon, recebendo aí uma mensagem do espírito Fenelon. Meus irmãos, passamos agora para a parte B, que fala das comunicações prematuras. Isto é, o intercâmbio existente entre os nossos irmãos desencarnados, recentemente desencarnados, e nós. Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, nos relata situações desse tipo e nos ensina ao mesmo tempo como se devemos agir nesses casos. E ele cita que muitas pessoas acorrem às casas espíritas na esperança de sufocar a saudade, a tristeza, aliviar o coração sofrido, dilacerado, quando ocorre o desencarne de entes queridos. E isto através de comunicações escritas ou faladas. Muitas vezes, numa palavra, numa lembrança, um pedido, traz um bálsamo que alivia essas pessoas, que não se conformam com a perda e com a morte dos seres que amam. Saber onde ele está, saber como está, entender que é apenas uma separação, que essa separação é temporária, que chega muitas vezes a tirar as pessoas de graves doenças, crises de depressão, profunda inconformidade. Esse intercâmbio, ele traz consolo e conforto. Portanto, ele é importante. Essa comunicação prematura, ela, se possível, ela auxiliará. O que os espíritos nos ensinam é que existe um momento certo para que essas comunicações possam ocorrer. Muitas vezes essa prematuridade do desencarne, ela não permite que a comunicação ocorra, porque para cada um de nós que chegamos na pátria espiritual, existe uma fase de transição. Isto é, temos que ter o conhecimento do nosso novo momento, o momento de estar desencarnado. E é diferente para cada um de nós. Muitos de nós que já temos o conhecimento, podemos ter um período de transição mais rápido, outros demorarão um pouco mais. Lembremos-nos do exemplo de André Luiz, que após ser acolhido, tratado, esclarecido na colônia Nosso Lar, quando ele visita na Terra a sua família, ele fica muito perturbado com as novas diretrizes que os seus familiares assumiram. É uma situação difícil e que necessita muito treinamento, vamos dizer assim, muito conhecimento, muito preparo, e isso demanda algum tempo. Nesse livro, a intranquilidade dos familiares, vergastados pela saudade inconsciente, projeta dardos mentais de angústia e desespero que atingem em consecutivo bombardeio a organização perispiritual do recém-desencarnado, ferindo-lhes as fibras sensíveis do coração. Quem tem o esclarecimento sobre as dificuldades e inconvenientes de uma comunicação prematura com o desencarnado, que precisa ser amparado aí no processo de refazimento psíquico, vai entender que essa comunicação só vai ocorrer no tempo certo. E esse habitante do novo espaço, vamos chamar assim, ele, na maioria dos casos, ele não tem condições de retornar de pronto para visitar os seus entes queridos ou mesmo para deixar uma mensagem. Somente quando a alma estiver renovada, ela vai poder enfrentar, além da desencarnação, a gente pode entender aqui que as vibrações e as emocionalidades dos que ficam solicitando, né, essa comunicação, a esses espíritos, eles acabam prejudicando, porque essas vibrações chegam até eles. E os benfeitores espirituais, eles conhecem e sabem o momento adequado de ocorrer essa comunicação tão desejada pelas famílias. E por existir essa diferença vibratória entre o plano espiritual e o plano físico, a comunicação prematura ela causa ao desencarnado choques vibratórios violentos. E esse encontro de forma precipitada, ele pode prejudicar o esforço da recuperação que é empreendida pelos nossos irmãos espirituais nesses trabalhos que são realizados. Quando a alma está liberada do corpo físico, ela é mais sensível
às emoções, aos pensamentos, fica tudo mais aflorado. Martins Peralva nos ensina que a mediunidade ela precisa ser educada. Os benfeitores espirituais precisam de médiuns educados para que sejam feitos esses trabalhos de comunicações. O médium educado, ele é sereno, ele tem um campo psíquico harmonioso e ele vai manter o comunicante dominado da emoção, em determinado nível que seja de serenidade e de equilíbrio, para que a mensagem possa ser trazida. E nós vamos estar sempre conscientizados de que nem sempre os desejos compatibilizam-se com essa programação da espiritualidade. E nós podemos auxiliar os nossos entes que já foram com as nossas preces, até que a sabedoria de Deus os ponha em contato conosco pela bênção da mediunidade esclarecida. O tempo, meus irmãos, é sempre do plano espiritual para cá, para que isso ocorra de uma forma planejada, correta, segura, tranquila, que tenha o resultado que os nossos irmãos desencarnados ou os nossos irmãos encarnados queiram ter essas comunicações. Vamos observar que a mediunidade, ela precisa sempre ser exercida com Jesus, portanto, com amor, com os conhecimentos que nós angariamos para que nos tornemos ferramentas úteis, ferramentas que possam ser utilizadas pela equipe de trabalhadores espirituais. Colocamos aqui a foto de Chico Xavier com Jesus, simbolizando aqui essa sintonia perfeita que Chico, ao longo dos anos, demonstrou no seu trabalho de trazer para todos nós mensagens, livros, infinidade de trabalho realizado com a sua mediunidade. A nossa aula de hoje teve a bibliografia voltada aí no Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos na parte da introdução, a Revista Espírita de outubro de 1859, a obra de Martins Peralva, falando aí das comunicações prematuras, e também Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de André Luiz, falando do psicógrafo e também do trabalho realizado da materialização com auxílio da música para que fosse feito o trabalho planejado. Deixamos aqui uma atividade com as suas palavras, o que é a mediunidade de psicografia e como o médium deve se preparar para exercê-la. Os nossos alunos que já são psicógrafos podem relatar a sua experiência, com certeza será muito enriquecedora para todos nós. Lembremos então da prática da mediunidade com Jesus em todos esses trabalhos que nós podemos realizar nas casas espíritas em que nós trabalhamos, em especial aqui na Seara de Jesus. Meus irmãos, neste momento agradecemos a Jesus pelo amparo sempre, pela sua luz que ilumina a todos nós, que nos incentiva, que nos coloca no caminho certo através dos seus ensinamentos e que está sempre presente conosco. E que possamos ter oportunidades de estudo. E fiquem todos envolvidos em muita luz até o próximo nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus.